10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora sim, senhoras e senhores, no bom ritmo funk, a gente começa aqui mais um episódio do Corrida Demente. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Thiago, seu anfitrião, e é a primeira vez que gravamos ao vivo esse podcast. Eu espero que o som esteja ok, todos balançando, se balançando, é assim que funciona, balançando os esqueletos, ao vivaço no YouTube. Pra você que ouve no podcast, sabe que agora os nossos programas será transmitido ao vivo, então você pode comparecer lá. A ideia é ser toda quarta-feira. Hoje nós abrimos uma exceção, então você pode ficar ligado nos nossos avisos lá no Instagram para não perder nenhum recadinho, certo? Então é isso, sem mais delongas, eu já quero começar apresentando, mas antes, plateia virtual, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aplausos! É isso aí, já chegamos, pessoal! Brasil! É isso! Tamo junto aqui, começamos, soltamos todos os avisos, soltamos todos os sinaizinhos, soltamos. E agora vamos começar com ele, André Padilha está aqui com a gente, aplausos, aplausos, aplausos! As palmas tá saindo meio baixo aí, Thiago, mas tá bom. É isso aí, a gente vai arrumar esse negócio de som aqui. Pra quem tá no podcast vai ouvir bonitão. Como é que você tá, André? Você tá bonzinho, cara? Você tá de boa? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Corrida On Demand. Hoje com assuntos polêmicos. Polêmicos não, vou chamar de assuntos interessantes, que todo mundo quer ouvir, desde o que está começando até o que está no modo avançado. Todo mundo sofre de alguma dorzinha repentina no meio do caminho, né? Quem não sente dor é porque então tá fazendo isso errado. Ou não, né? Por aí. Aí depois a Thalita nos fala se é verdade. É isso aí. E hoje estamos fazendo errado ou não. Exato, ela está aqui é para isso. E sem mais delongas, já que o André já avisou, Thalita, seja bem-vindo ao Corrida On Demand de Palmas! Boa noite, gente. Boa noite, André, boa noite, Thiago, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu amo, que é corrida, que é fisioterapia, que é ajudar mais pessoas. Então, tamo junto. Vamos isso lá. Aí, seja bem-vinda ao nosso meio. A Laís estava com a gente até começar a live, ela deve ter tido algum problema de conexão lá na casa dela, lá já ela tá de volta. Quando ela chegar, ela se apresenta também, ela vai ter o seu momento aqui. Mas, Thalita, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse já, a gente, para não perder, não deixar passar muito tempo, eu queria já que você começasse se apresentando um pouquinho melhor, o que você faz, né? Quem é você na fila de retirar o seu kit de corrida, se você corre. Se apresenta um pouco para nossa audiência do podcast aqui do YouTube. Meu nome é Thalita Politano, sou fisioterapeuta, atendo já... Eu sou formada em fisioterapia já faz 17 para 18 anos, já faz um tempinho. E agora nos últimos anos eu tenho me atualizado bastante para atender corredores especificamente, atletas em geral, mas principalmente corredores. Tanto na parte de avaliação da biomecânica, na avaliação física e também na reabilitação, direcionada à corrida. E é um mundo imenso, é uma imensidão, né? Então, você começa a aprofundar, você começa a conhecer mais e você vê o tanto que você pode oferecer para os corredores. Isso foi cada vez me fascinando mais e hoje é o que me move aí, né? Trazer sempre atendimentos melhores para os corredores. E o que te levou a esse caminho, Thalita? Aproveitando, já pegando esse gancho, o que te levou para a fisioterapia? Cara, é difícil. Bom, minha mãe é fisioterapeuta, mas ela sempre nunca me incentivou a fazer fisioterapia. Ela falava que era muito complicado, que ganhava mal, que era mal remunerado, que não era valorizado, mas eu sempre tive um quê de saúde, assim. Na verdade, eu não vou dizer que sempre eu quis ser físio. Eu sempre soube que eu queria área biológicas. Eu sabia que eu não queria medicina. E aí, até o final, assim, quando eu estava pronta para prestar assim, vestibular, eu estava em dúvida entre nutrição, físio
odonto não. Não foi uma coisa assim, vocação. Acho que o que eu sempre tive dentro de mim é ajudar, eu sempre gostei de lidar com gente e sempre fui fascinada por a parte biológica, assim, e sempre gostei do movimento. Sempre gostei de dançar, sempre gostei de atividade física, sempre gostei disso. Então, acho que as coisas foram encaminhando para onde eu tô, assim. Mas é isso. Maravilha. Seja bem-vindo ao nosso meio. Ó, galera do YouTube, galera do Instagram, podem mandar suas perguntas. A gente já tem algumas perguntas das caixinhas que a gente lançou no nosso Instagram, então podem mandar. O André já tá com umas perguntas ali para fazer. Eu também já tenho algumas anotadas aqui. A gente já vai começar então com essa sessão de perguntas, mas antes, enquanto eu vou separar já os salves da galera que tá mandando aqui no YouTube, explica pra gente, Thalita, o que é esse negócio de biomecânica da corrida que eu vi no seu perfil? Eu falei, what? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explica o que é biomecânica da corrida, porque agora eu vou falar pra todo mundo, agora não vai ser mais segredo. Eu sou um novo estudante de educação física, mas eu não cheguei nessa aula ainda, então já adianta esse processo. Então vamos lá. A biomecânica da corrida, assim, o que é a biomecânica? É o estudo do movimento, de como é executado uma atividade ou uma tarefa, tá? E quando a gente estuda a biomecânica da corrida, a gente estuda o que de fato pode influenciar para o bem ou para o mal no esporte, né? Então, assim, no caso, a corrida. Então, quando a gente já vai avaliar a biomecânica do corredor, a gente vai ver características do movimento dele, que às vezes, já fazendo um parênteses, não existe correr totalmente errado, existem várias formas de correr direito, mas a gente vai avaliar se tem algum fator de risco para desenvolver uma lesão com aquele movimento específico do corredor, tá? E a partir disso, a gente tenta modificar, né, dentro do possível, aquele movimento para ser protetor, né, para o corredor ter tanto performance quanto prevenir lesão, quanto tratar uma lesão. Então, por exemplo, tem como você tratar um corredor que está com uma lesão, que é uma lesão que talvez no momento não é impeditivo de ele continuar correndo, mas que ele tem que fazer ajustes para se manter correndo, e aí esse ajuste entra essa questão da influência da biomecânica no tratamento. Então, a biomecânica, quando a gente vai avaliar, a gente tem que filmar, a gente tem que parar, analisar o vídeo em câmera lenta, porque quando a gente executa um movimento rápido, ainda mais a corrida, que é muito rápido, a gente tem que analisar o movimento frame a frame, né, quando você faz na avaliação do vídeo. A gente vai avaliando a posição que o pé toca o solo, a posição, o quanto que o joelho flexiona numa fase específica, né, e cada coisinha, cada partezinha dessa vai dizer muito sobre o corredor, né, então é esse estudo detalhado. Que legal. Você responde essa pergunta. Conforme você estava falando, eu estava imaginando aquela cena que a gente ficou conhecendo na Copa do Mundo, quando os caras chutavam a bola, que aparecia aquela cena em milhares, frame por frame, milissegundo por milissegundo. Esses dias eu vi até um vídeo bem bacana de uma pisada era, acho que uma marca de tênis que fez, e ela tava mostrando exatamente esse teste numa esteira, né, o tênis novo e a pessoa pisando com o pé meio torto, tal, o pé pra dentro, pra fora, a posição do joelho, às vezes o joelho caia pra um lado, caia pro outro. Isso é bem legal, isso é bem interessante. É bem legal saber desse processo, e vamos voltar qualquer hora pra você explicar um pouco desses detalhes da biomecânica. Eu acho que a galera vai querer saber. Deixa eu mandar um salve pra gente começar já a nossa rodada de pergunta. Mandar um salve aqui pro pessoal do Brasília Corridas, tava lá no nosso Instagram, também colou aqui no nosso YouTube, mandou um salve aqui. Meu pai tá vendo de lá de São Mateus, também mandou um salve aqui. Sementes de Vida Plena, quem mais? O Daniel Aguiar mandou um oi, Thalita, mandou aqui, ó. A Ivete mandou aqui, ó. A Thalita tem vários fãs aqui, ó. A Thalita é milagrosa, minha físio querida aí, ó. Ai, beleza. Ivete é muito querida. O Daniel Aguiar aqui. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, meu jovem? Seja bem-vindo. Essa aqui é a sua fã. Eu falei com ela essa semana, ela falou que, nossa, só flores, só flores. Ela me ajudou muito, a Carol. E eu vou caguetar a Carol. Falei assim, Carol, manda um vídeo pra ela que ela vai gostar. Eu tenho vergonha, Thiago, eu tenho vergonha. Ela vai ficar brava comigo. Carol, você é 10, você é da hora. Mas é isso, já a gente manda aqui. A Letícia também, essa menina aqui arrebentou aqui hoje, deu maior apoio pra gente. Valeu, Lê, você é da hora.
Tamo junto. Olha aí, o Corre Preguiça por aqui, é o grupo do Corre Preguiça lá do WhatsApp aí. O pessoal tá bem animado. Então, aproveitar essa animação do pessoal que tá mandando um salve por aqui. André, eu sei que você tá cheio de perguntas aí. Manda já logo a primeira pra doutora Thalita, pra ela poder começar a trabalhar hoje. Vamos lá, começar a soltar a pergunta aqui, porque tem... Até começar aqui pela primeira, vamos lá. A primeira pergunta, Thalita, foi de uma conhecida nossa, acho que o Thiago conhece também, a Corre de Batom. Conheço. Bruna. Ela mandou 2 perguntas, né? A primeira foi o seguinte: lesão crônica de tendão de quadril, tem jeito? Que tendão, né? Ela explicou que ela colocou na pergunta tendão de quadril. Será que... Normalmente tem vários aí, né, no quadril, mas é muito comum as tendinopatias de glúteo, né, que é quadril, que é ali em cima, ali do lado, na lateral da coxa, mais a parte de cima no quadril. Pode ser. Mas, assim, em geral, as lesões crônicas aí de tendão, elas têm, claro que tem tratamento. É fisioterapia, e normalmente, aí tem que avaliar caso a caso, ver o histórico dela, ver como é que está o quadro de dor dela, porque isso é interessante também. Se a gente for fazer, por exemplo, um exame de imagem, no André aí, que está sem queixa nenhuma no quadril, for fazer um exame de imagem no seu quadril, pode vir uma tendinopatia aí que você não tem dor nenhuma. Então, nem sempre a gente tem achado de exame, quer dizer que você tem uma dor. Então, você pode ter uma tendinopatia aí e tá tudo bem. Então, pra você entender como é que ela tá de dor, né, o que está impedindo, né? Se está impedindo algum movimento, ou está impedindo ela de evoluir na corrida, ou está impedindo ela de fazer um fortalecimento muscular. Mas sim, as lesões de tendão têm super cura e normalmente não são impeditivos de manter o corredor ativo, correndo. Mas depende muito do quadro de dor. Tem que avaliar caso a caso, avaliar como está a mobilidade, como está a função, avaliar a biomecânica em alguns casos. Mas sim, normalmente tem super tratamento e dá para ficar sem dor. Não quer dizer que você tem uma tendinopatia que você vai ter dor, entendeu? A Bruna, acho que ela teria que fazer uma avaliação mais precisa, porque ela é uma pessoa que corre bastante volume. Ela está fazendo, se eu não me engano, 40 maratonas em pouco tempo aí, e está com o desafio do Caminho da Fé. Então, não sei se foi exatamente para ela a pergunta ou se ela fez como curiosidade, né? Mas aí eu vejo certinho com ela. E depois ela... pode complementar. Não, então, o que eu ia complementar, na verdade, o que eu já falei, ela precisa entender se é uma tendinopatia isolada, se é um diagnóstico médico ou um diagnóstico por exame de imagem isolado, ou se é um quadro que foi diagnosticado e com a dor presente e qual a intensidade dessa dor. Porque se for uma dorzinha baixa, a gente consegue manter a atividade física fazendo físio. Se for não existe mais dor, mas existe um exame lá de imagem que comprove, mas que tá tudo bem, dá para seguir. E se a dor tá insuportável, ela tem que parar e aí fazer fisioterapia, né? Então precisa entender o histórico dela. Entendi. Depois ela já soltou uma na sequência, Thalita. Essa aqui eu acho que é mais tranquilo para responder. Laser, choque e botinha são paliativos ou funcionam? Em que momento que entra essas ferramentas da fisioterapia, né? Botinha, choque e laser. Depende muito do quadro. O laser tem efetividade comprovada em diversas patologias, mas não tem comprovação em outras, né? A botinha é um tratamento que, na verdade, é uma técnica de recovery que eu uso até com os meus pacientes para acelerar a recuperação muscular. Ele vai ajudar, por exemplo, num quadro de pernas cansadas, de fadiga, e que ela tem que recuperar rápido para um novo treino ou para uma nova prova? Sim, ela vai ajudar. Ela vai resolver uma lesão muscular? Não. O que vai resolver uma lesão muscular é fisioterapia ativa, entendeu? Então, o recovery com a botinha é muito bom para recuperação rápida. O laser, ele é muito bom para cicatrização de algumas lesões. Ele é muito bom para processo inflamatório também, de algumas patologias específicas. O que mais você perguntou? Botinha, laser e o choquinho, né? O TENS, o choquinho. Né? O choquinho que ela quis dizer, eu acho que é o TENS, que a gente usa. Ele é para analgesia, tá? Então, ele vai funcionar, por exemplo, para um quadro álgico importante associado ao tratamento ativo.
que é o exercício. O TENS, isoladamente, só ele, normalmente ele não é um tratamento, aí vai virar um paliativo mesmo. Então, por exemplo, você tem uma lombalgia importante, você chega no consultório, não consegue se mexer. Você pode fazer analgesia, pode fazer o TENS, vai ajudar. Mas eu não posso deixar o paciente sem se mexer, então eu tenho que colocar ele para o movimento. Quanto mais ativo ele tiver, mais rápido vai passar essa lombalgia. Então, só o choquinho, ir para um consultório e fazer só o choquinho, realmente é paliativo. Entendeu? Então, precisa encaixar na hora certa, na lesão certa, tá? Caso a caso. Maravilha. Doutora, deixa eu aproveitar esse gancho que você já entrou nesse assunto. No caso, assim, a gente sabe que as lesões dependem muito de cada caso. Cada caso é um caso, né? A gente sabe que tem muito disso em qualquer área da medicina. A gente sabe que isso acontece com muito... O depende é algo presente em quase todos os casos. Quando um cara, tipo eu, assim, que começou a correr, faz uma semana, faz um mês que tá correndo, e te procura pra ter informações ou reclamando de algum tipo de dor no calcanhar, na panturrilha... Aí, onde você atende, quais são os principais casos ou quais os casos que mais aparecem para você fazer um diagnóstico quando a pessoa está começando a correr? Você consegue dizer assim, quais casos que normalmente chegam para você quando a pessoa está começando a correr, seja lá, tem menos de um ano que está praticando a corrida? Que mais chega para você aí? Bom, os campeões aí de dor é a faceite, né, a faceite plantar, a canelite, que é aquela dor na parte medial mais inferior da perna, as dores no joelho, que aí pode ser diversas coisas, depende da localização, então pode ser uma dor simplesmente de uma síndrome patelofemoral, de condropatia, pode ser uma dor mais abaixo do joelho, na parte medial, que é a pata de ganso, também é muito comum a tendinopatia anserina. Isso acontece bastante. As dores no quadril, geralmente relacionadas a tendinopatias de glúteo, e também uma que comete muito, é uma dor lateral do joelho e do lado do quadril, que é a síndrome da banda iliotibial, que é bem comum nos corredores. Essas aparecem bastante, que é bem rotina, assim, para mim, tratar. Tem outras, assim, mas essas são as mais importantes. E aí, assim, para todas essas lesões, a primeira coisa que eu vou tentar buscar do paciente é um pouquinho do histórico dele. Então, eu tô com dor para correr. Tá, mas me conta, faz quanto tempo que você corre? Tá bom, faz 2 anos, faz 1 ano. Como foi a evolução de volume nesse período? Você evoluiu bruscamente ou você evoluiu bem devagar? Você tem alguém acompanhando sua planilha ou não? Porque tudo isso é fator de risco para desenvolver lesão, tá? Então, aumentar o volume muito bruscamente, aumentar a intensidade muito bruscamente, não ter um acompanhamento técnico de evolução de planilha, não estar fazendo fortalecimento muscular. Então, eu pergunto tudo isso, e isso é muito importante para eu entender como é que chegou aquele desfecho, né, da dor. E aí, depois a gente vai olhar a parte mais específica da lesão. Então, por exemplo, a dor é no quadril, como é que está a mobilidade, como é que está a força, tudo isso vai influenciar para o tratamento, tá? Então, eu tento trazer para o paciente um pouquinho de ele entender o mecanismo da lesão, então, o que pode ter colaborado para ele chegar naquele ponto, né, de dor, ou enfim, uma condição física, associado a um contexto de aumento de volume, né, porque tudo isso já vai ajudar ele a se educar em relação à dor. Então, essa educação em dor e o quanto ele pode ir, né, eu posso continuar correndo com essa dor? Aí eu sento, me explica o quanto que dói. Dói, te possibilita de seguir suas atividades do dia a dia, ou é uma dor que não te deixa trabalhar? Né? Então, tudo isso é importante para quem está começando, porque a pessoa está perdida, ela não sabe nem se ela deve ou não continuar correndo. Tem gente que quer respeitar a planilha a todo custo, né? Independente do limite da dor. Então, acho que a primeira coisa a chegar para o iniciante é isso, é explicar até onde ele pode ir, o que ele tem que fazer para sair do buraco, né? O quanto antes fazer melhor, né, para ele não precisar parar de correr, e se precisar parar, a gente tem que orientar por quanto tempo, de que forma que ele vai voltar, né, vai voltar correndo rápido, ou vai voltar mais devagar, ou vai voltar intervalado, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, eu acho que a primeira coisa para o iniciante é dar esse norte aí, entendeu? Legal.
É ajudar nesse sentido. E depois, especificamente, a gente vai direcionar para o tratamento específico. Você falou sobre a canelite, teve alguém que perguntou no Instagram lá sobre como melhorar os sintomas da canelite. Eu só não marquei quem perguntou. Mas aproveitando que você já comentou da canelite, tem algo que você consegue orientar, assim, como melhorar ou como evitar, né, uma canelite, por exemplo? Então, primeira coisa que a gente deveria ver com esse corredor, ele está fazendo o fortalecimento adequado, se ele está fazendo regularmente um tipo de fortalecimento. Depois, a canelite, muitas pessoas relacionam com a fraqueza do músculo tibial anterior. Então, assim, vocês devem ter visto já. Tô com canelite, então eu tenho que fortalecer levantando o pé, assim, né? Fazendo esse movimento para cima do pé. Vocês entenderam? Tá. Sim. Uhum. Então, assim, é um músculo legal para trabalhar, mas a canelite tem muito mais a ver com fraqueza da panturrilha. Muito mais a ver do que com a fraqueza do tibial anterior. A canelite tem muito a ver com as pessoas que são ruins de mobilidade de tornozelo. Sabe aquela pessoa que é rígida, não consegue ficar de cócoras? Isso também tem muito a ver com a canelite. As pessoas que correm com alto impacto, então, às vezes você não tem como mensurar exatamente se tem alto impacto, porque a gente vê na avaliação biomecânica, mas às vezes tem algum colega seu que fala, cara, você pisa muito forte, né? Isso aí provavelmente é um alto impacto. Que mais? Tem muitos outros fatores, assim, mas acho que esses são mais fáceis para guiar. A pessoa às vezes tem noção, realmente, meu tornozelo é rígido, eu não consigo ficar de cócoras, ou minha panturrilha realmente não estou fortalecendo regularmente, eu faço só o tibial anterior. E aí tem algumas coisas na biomecânica também que podem favorecer a canelite, como pisar muito à frente do tronco. Sabe aquela pessoa que dá aquela pernada lá na frente? Joga pra frente o pezão lá na frente. Exatamente. Até fiz um post esses dias sobre isso. Deem uma olhada lá no Instagram. Bem legal. Até a pessoa que perguntou, dá uma olhada lá. Porque se ela tem aquele padrão de pisar muito à frente do tronco, favorece um impacto maior na perna. E isso pode levar a uma canelite se tiver associação com outros fatores, como, por exemplo, alto impacto, como, por exemplo, a fraqueza de panturrilha. É legal falar, Thiago, até para quem já perguntou de lesão aí, todas as lesões, a maioria das lesões da corrida, elas são multifatoriais. Não é, eu não vou ter dor na canela porque eu não faço tal exercício. Não é só isso. Deve ter outras coisas aí no histórico desse paciente. Uhum, bacana. Muito bom. Thalita, vou aproveitar o gancho aí também. Você comentou sobre a questão da dor e a pessoa, quando você faz a entrevista com a pessoa lá, para identificar qual tipo de lesão, de onde vem, se é falta de fortalecimento ou aumento repentino da demanda, né? E qual é o do zero, vamos pôr assim, de 0 a 10, qual é essa dor, em que momento, né? Sim. Então eu tenho uma pergunta aqui do Everaldo, um amigo nosso de Barra Bonita. Ele perguntou assim, sentir a panturrilha durante a prova e ficar suportando essa dor, quanto isso pode ser prejudicial? Então, acho que ele quis dizer o seguinte, ele está no meio de uma prova, ele é maratonista também, faz até ultra, acho que semana retrasada, se não me engano, ele fez uma ultra, né? Uhum. E perguntou se sentir a panturrilha durante a prova, até onde ele pode levar essa dor sem ser prejudicial, qual é o nível, como que a gente fala isso, como que explica isso? Nossa, é tão complicado isso para a prova, porque quando é treino, eu falo para o paciente, eu não sei o quanto importante essa prova para ele, é a vida dele, ele vai ganhar um pódio, se ele manter naquele ritmo, ou ele, cara, nem é a melhor prova da vida dele, entendeu? Isso conta muito, André, porque, na verdade, que é a orientação que eu dou para o paciente. Você está correndo, a dor está num nível de moderado, nossa, é tão complicado, e para, porque pensa assim, cara, aquele treino, se você, em vez de rodar 7 km, você fazer 4, paciência, é melhor você parar ali e continuar a planilha do que você seguir os 7 e ficar 15 dias sem correr, entendeu? É custo-benefício. Tudo na corrida é assim, é custo-benefício. Então, é muito complicado a gente falar, né, para esse corredor. Então, você tem que parar porque o nível já passou de 2, 3 na escala de dor, então você tem que parar. Mas, às vezes, para ele, aquela prova é muito importante, né? Então, isso até porque numa prova é bem normal a gente sentir um incômodo, uma dor, né? Dependendo da distância, uma meia maratona, sei lá pro quilômetro 18, você vai sentir um incômodo, mas aquela prova tá acabando, né?
E aí saber medir esse nível de dor para falar, olha, dá para terminar e não vou me machucar, não vou lesionar. Ou não, preciso parar, né? Ele pode, né, nesse momento, adotar, por exemplo, diminuir a intensidade, mas como eu te falei, é difícil, né, você julgar. Eu não sei o quanto importante é para ele aquilo, mas eu acho que ele tem que pensar, vamos supor, ele está fazendo uma prova, mas a meta dele, prova meta é daqui a um mês. Se ele se acabar naquela prova, ele não vai fazer aquela viagem, aquela prova no mês seguinte, né? Vamos supor que o nível dele tá 8, 9, 7, cara, né? Vai mais devagar, anda um pouquinho, corre de novo, né? Na prova. Isso é o ideal. Mas como eu te falei, eu acho que o corredor ele tem que ter as ferramentas para poder fazer as escolhas dele. Depois a gente pode correr atrás do prejuízo, mas o que eu aconselho para os corredores meus é você não insistir numa dor moderada a alta durante um treino, durante uma prova. A dor passou do incômodo, do desconforto. Recomendado parar, assim. Parar, vou dizer assim, intervalar, né? Diminuir um pouquinho o ritmo, dar uma segurada. Ainda mais quando não é a meta dele, ele não vai dar o sangue dele ali, porque a meta dele tá ali, daqui um mês, daqui uma semana, né? Tudo tem que ser dosado, né? E você tem que ter essa consciência e fazer escolhas, né? Também muito... Não, legal, acho que tá respondido, tá bem respondido. Uhum. É isso aí, aproveitando esse gancho, então vamos lá para mais uma pergunta. A Cíntia Marques, mais conhecida como minha esposa, ela perguntou assim, quando o nervo ciático está inflamado e vamos fazer uma caminhada... Precisa caminhar, precisa fazer uma caminhada. É bom fazer o alongamento em que momento? Antes ou depois da caminhada? E aí eu já aproveito para engatar, porque tem muita gente, até com o pessoal lá do parque lá que a gente treina lá, do CFC Filadélfia lá, eu já ouço uma galera reclamar de nervo ciático e tal, e corre. Dá bom, dá ruim correr com o nervo ciático inflamado, né? Enfim, primeiro, alongamento é bom antes ou depois? Uhum. E depois emenda alguma coisa com corrida aí. Tá bom. Olha, a lombociatalgia, né, que é essa dor irradiada, começa na lombar e irradia lá para, né, para perna, é uma dor que também a gente vai ter que ver aí qual é a intensidade dela. Se for uma dor suportável, ela pode seguir as atividades. Quanto mais movimento, melhor. A gente sabe que para as lombalgias, para as dores irradiadas, a gente tem que tentar deixar a pessoa mais ativa possível. Uhum. Quanto mais repouso, é pior. Mas, obviamente, se a dor está insuportável, uma caminhada vai ser um certo impacto. E, às vezes, ela não vai estar pronta para isso. Se ela está fazendo, por exemplo, ela tem uma dor e ela começa a fazer caminhada, ela sente que ela vai relaxando, que vai melhorando. Terminou a caminhada, ela sente até um certo alívio, isso é um bom sinal. A dor dela melhora com o movimento. Mas se a dor dela está piorando com o movimento, ela precisa de uma orientação, ela precisa de uma avaliação de fisioterapeuta, de um médico, para entender se realmente é uma dor tranquila de se lidar sozinha. Sim. Tá? E tratar isso quanto antes. O alongamento, pré e pós, caminhada, corrida, ele é opcional, assim. O que é importante é o aquecimento. Ela não começar, por exemplo, do nada, correndo, andando muito rápido. Ela ir caminhando, gradativo, aquecendo o corpo. Sabe quando a gente sente aquecer o motor? Aí ela aumenta um pouquinho e aí, assim, talvez evitar subir, dar descida, se ela tá com muita dor, né? Então, assim, se ela se sentir bem com o movimento nessa caminhada aí, beleza, pode seguir fazendo, quanto mais ativo, melhor, e procurando sempre uma ajuda profissional, né, para ver o que é melhor para ela. Às vezes a gente acha que falta só alongamento, às vezes falta algum tipo de fortalecimento específico para ela. Uhum. Então, nem sempre é o alongamento que vai resolver sozinho as lombalgias, entendeu? Muito bom. Então, precisa entender o quadro dela. Mas, no geral, quanto mais ativa ela tiver, melhor. E, de novo, respeitando a dor dela, um desconforto, uma dor leve, ela pode seguir, uma dor alta, ela não precisa insistir, né? Ela para e vai procurar ajuda. Show de bola. O Everaldo, Thalita, ele respondeu aqui sobre a questão da panturrilha, né? Que foi isso mesmo, ele diminuiu a intensidade e conseguiu chegar até o fim da prova. Então, acho que Perfeito.
Ele fez certinho. Foi a intensidade mesmo, né? Intensidade, E abrindo um parênteses, Thalita, acho que é um assunto para uma próxima, viu, Thiago? Nem sempre a dor, por exemplo, na panturrilha é uma lesão. Eu já tive esse problema durante treinos para maratona e estava relacionado à hidratação. Sim, pode ser. E aí foi ajustado hidratação, sódio, magnésio, e não tinha muita... assim, acho que estava junto os dois casos, né? Fortalecimento, mas tinha a ver também com alimentação e hidratação. Sim. Deixa eu pegar uma outra aqui da Imaculada. Ela mandou o que provoca lesão, a pisada ou a força, velocidade? Desculpa, André, cortou. O que provoca lesão é a pisada? A Imaculada, se eu não me engano, ela é de Minas, é uma corredora de Minas. Ela perguntou o que provoca a lesão do menisco, a pisada ou a força? Entre parênteses, ela colocou velocidade. Porque o menisco não tem muito a ver com a corrida, né? O menisco é mais torção, né? Normalmente sim, só se ela já tem um histórico aí de lesão já passada, e aí ela já tem essa lesão no menisco e tá correndo, tá caminhando, e tá correndo, né? Mas não tem uma associação direta, pode acontecer, né? E normalmente a pessoa já tem algum histórico aí com esse joelhinho antes da corrida. A pisada, ela tem... Eu não sei se ela tá falando da pisada, a gente classifica a pisada como tipo de pisada, se a pessoa pisa para dentro, para fora, ou neutra, ou se ela tá falando sobre aterrissagem, que é quando a gente apoia com calcanhar, antepé. Será que é isso que ela tá falando? Sobre aterrissagem, sobre a forma de aterrissagem? Pode ser, eu acho que sim. Eu acredito que não, viu? Não? Sobre a pisada pronada, de neutra, pronada ou supinada. Não tem nenhuma. Porque eu acho que é o que força mais o joelho, né? Não tem correlação de menisco? Não. Acho que não, né? Não, e a outra pergunta dela era sobre força? Se era a pisada ou a força. Aí entre parênteses, velocidade. O que ela quer dizer com força é a velocidade de corrida, eu acho. E não força... Sim, fazer força para atingir velocidade, né? Sim, se ela tá, por exemplo, correndo com uma intensidade muito alta, e aumentou essa intensidade muito bruscamente, ela não teve um preparo para chegar a isso, pode provocar diversas lesões da corrida, inclusive no joelho, entendeu? Talvez a intensidade da corrida, por exemplo, o André corre super forte, né, André? Corre rápido, mas ele veio em escadinha, né? Será que ela tá em escadinha ou ela, né, simplesmente começou a correr fortão, assim, né? Aí isso é fator de risco para lesão. Aumento brusco de intensidade, aumento brusco de volume, né, que é o quanto km você tá correndo um dia 5, outro dia você vai correr 12 do nada, assim, isso também é fator de risco para lesão. Pisada, não. Entendi. Voltando só no assunto da canela, acho que tem mais uma só de canela. A Marcinha, ela perguntou assim, ó, sentindo desconforto na canela após o treino longo, a canela doendo. Cortou um pouco, André. Repete de novo, André, cortou a pergunta. Cortou a conexão. Enquanto o André ele volta pra live, a Laura _Laureta, ela é lá do Clube Filadélfia, ela mandou 2 perguntas, tá? Lá na nossa caixinha do Instagram. Então, pra quem tá ouvindo aí pelo Instagram, dá tempo de mandar a sua pergunta, pode mandar nos comentários aí, tá bom? Pra quem tá assistindo no Instagram, pra quem tá no YouTube, no chat, pode mandar a sua pergunta como a Carol fez aqui embaixo. Já vou lançar a sua pergunta também, Carol. A Laura, ela mandou assim, ó, como tratar lesões na parte superior da coxa e também como diferenciar a contratura de estiramento. Foram essas 2 perguntas que ela mandou. Aí fica à vontade para escolher qualquer uma das 2 perguntas. A primeira, antes da contratura de estiramento? Como tratar lesões na parte superior da coxa? Da coxa. Cara, então, a lesão muscular, a gente trata com fisioterapia, tá? Isso é importante, porque você tem que colocar carga progressiva aí nesse músculo.
e na hora certa para deixar isso funcionar sem fibrose, a musculatura conseguir deslizar normalmente e você conseguir ter potência, ter força, não ter prejuízo dessa lesão. A lesão aí muscular, ela pode ser uma lesão leve, que é mais fácil de tratar, ou ela pode ser uma lesão de grau mais importante, que até as lesões musculares que têm ruptura total aí de fibra são mais importantes. Então, precisa entender. A contratura e estiramento aí, a gente tem que passar para avaliação também. Não dá para a gente falar para o paciente, o aspecto, a contratura, ela pode ser só mesmo um espasmo muscular, né, forte, assim, que o músculo fica contraído ali, e aquilo lá relaxa. O estiramento é quando é o contrário, assim, é aquela momento de, vamos supor, no futebol, que é bem comum, você faz aquele chute rápido, assim, o músculo, ele não dá conta, tá? Mas isso aí, ela tem que passar por uma avaliação, porque a gente tem que entender, primeiro, o mecanismo de lesão que ela teve. Então, como é que aconteceu essa lesão? Que movimento estava fazendo? A pessoa consegue falar, porque as lesões musculares, elas têm uma hora, sabe? Pá, aquela hora eu senti. O que você estava fazendo? Ela estava fazendo tal movimento. A gente consegue direcionar para o tratamento e para o diagnóstico. Aí tem que ver o caso, não tem jeito. Mas é físio, tá? Fisioterapia. Tem que fazer. Maravilha. A Laura tá aqui na nossa live, ela mandou boa noite aqui, mandou... Cadê os emojis? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Laura está aqui, então tá respondida aí, Laura, pra você. E hoje a Laura tava difícil hoje lá pra fazer uns alongamentos. Não queria falar nada não, mas... Obrigado, Laura, pela sua pergunta. Andrezão, faz a sua pergunta de novo, que na hora que você tava comentando caiu a conexão e tal. Manda a sua pergunta de novo aí. Vamos lá, acho que deu uma oscilada na internet aqui, ó. A Márcia, inclusive ela é lá do seu grupo lá do Mário. Ela perguntou o seguinte: sentindo um desconforto na canela após o treino longo, pode ser canelite surgindo? Qual o melhor exercício? Então, a dor da canelite, ela é uma dor na parte mais inferior da perna e na parte de dentro. Ela não é na frentona, assim. Quando é no osso, na tíbia mesmo, na canela, que a gente palpa assim no osso, pode até ser uma sobrecarga que o osso já está sofrendo, inclusive uma fratura por estresse, alguma coisa mais séria. Então, ela não fala quanto tempo ela tem essa dor, não fala, né? Não, o pessoal fez umas perguntas, a caixinha ela tem uma quantidade de caractere, né, então perguntas curtas. Não dá, né, para contar a história da vida. Então, como eu falei para vocês no começo lá, a canelite ela tem muita relação com fraqueza de panturrilha. Às vezes não é que é fraqueza, tá? É que a panturrilha ela não está pronta, ela não foi preparada especificamente para aquele tipo de movimento. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou na academia e faço sentadinha, aquele, chama de burrinho, né? Tem vários nomes aí, aquela cadeira da panturrilha, ou faço no leg press. Mas será que esse movimento está específico para a corrida? Será que você corre sentado ou você corre em pé? Né? Será que você está potencializando a panturrilha para a sua função, né, da corrida? Então, precisa entender isso. Então, às vezes, falta função para essa panturrilha. E, às vezes, pode ter fator de risco, que eu falei para vocês, mobilidade e tal. Então, o que funciona para alguns corredores para tratar canelite, nem sempre funciona para outros, porque depende do déficit dele, tá? Se for a falta de panturrilha, é fortalecimento. Se for a pisada lá na frente, não vai adiantar só fortalecer a panturrilha se ela tá pisando lá na frente. Entendeu? Então, porque as lesões são multifatoriais. Mas o que eu falo para ela, tipo, desde já, vê se você tá correndo muito forte, pisando muito forte no chão, pede para alguém escutar ou prestar atenção, vê se ela tá aterrissando muito longe do tronco, então pisando a passadona lá na frente. Que mais? E se ela tá fortalecendo a panturrilha. Acho que é um sinal aí, passar por uma avaliação. Acho que essa aí tá respondida. Eu vou puxar mais uma aqui, Thiago. Show, fica à vontade. Quem que é essa pergunta aqui? Da Fernanda, de Americana. Corre bem também. Desconforto no joelho após execução errada em um agachamento. O que fazer, Thalita? Será que foi o agachamento mesmo? Talvez com sobrecarga, né? Com uma barra, um back squat, um front squat. Pode ser. Até é legal falar isso, porque às vezes a pessoa fica...
pego às vezes paciente que tem muita noia de como vai agachar. Então, aí eu agachei, meu joelho ultrapassou a ponta do meu pé. Isso não é criminoso. Antigamente a gente condenava muito isso. Então, isso não é ruim. Então, não é agachar errado, entendeu? Às vezes é uma sobrecarga, como você falou. Então, tem que dar uns passos para trás para depois dar um passo para frente. Dependendo da dor dela, ela tem que ir para físio. Se ela tiver uma dor suportável e ela acha que dá para continuar, ela tem que reduzir bastante a carga. Se ela conseguir se manter ativa, melhor, então continuar o fortalecimento, mas com uma redução de carga e uma progressão mais lenta de carga, tá? Isso já pode ajudar. Se a dor persistir, precisa passar por uma avaliação, tá? Maravilha. Mas assim, não fique muito presa em agachar corretamente. Eu acho que eu ultrapassei o joelho do meu pé, então por isso eu tô com dor no joelho. Não, não é isso. Se for sobrecarga, sim, pode justificar uma carga muito, muito alta, que ela não poderia suportar naquele momento, estava preparada para aquilo, pode provocar, sim, uma dorzinha aí a mais. Show. Ok. Thalita, eu tenho aproveitando esse gancho do joelho que entrou o assunto, eu tenho mais 2 perguntas aqui das caixinhas do Instagram, depois a gente já vai pular para as perguntas que estão aqui no nosso chat no YouTube. Segura aí, galera, que eu já vou lançar a pergunta de vocês aqui também. O Breno, ele é lá de Minas, se eu não me engano ele é de Minas, arroba dele é @BrenoRun21K 10 vezes. Ele mandou assim: para desgaste da cartilagem do joelho, quais as dicas? Acho que para evitar, né, o desgaste da cartilagem do joelho. Tem alguma dica boa aqui, aproveitando esse gancho aí? Que o agachamento, o joelho, tá tudo ali, né? Então, o desgaste, que acho que ele tá falando, a condropatia, né, é algo muito comum, assim, a gente vê muitas pessoas terem, e é mais um achado de exame, então, às vezes a pessoa vai fazer uma ressonância aí para ver a pata de ganso dela, que ela tá com uma dor. O médico pede uma ressonância e vem condropatia, né? A pessoa fala, cara, meu joelho tá destruído, tá estragado, né? Não, assim, é super normal, faz parte do processo de envelhecimento aí. Algumas pessoas têm antes por conta de questões anatômicas, que acabam favorecendo esse amolecimento da cartilagem. Não quer dizer que você tem uma cartilagem desgastada que você vai ter uma artrose ou que você vai precisar de uma prótese, sabe? Então, tem gente que faz muito terror com isso. E não é bem assim, é bem normal. E se a gente pegar a população aí em geral, mesmo os não sintomáticos, se for fazer exame a rodo aí, a gente vai ver que a maioria tem condropatia e nem sabe que tem, tá? Então, o que a gente orienta para os pacientes em geral, atletas, não atletas, é fazer fortalecimento muscular. É a melhor forma de você garantir que aquele joelho fique bom, assim, bom no sentido de não ter dor, tá? A cartilagem que já desgastou, ela não vai voltar a existir, tá? E aí o ortopedista também, em alguns casos, tem que entrar aí para avaliar, ver se é caso de fazer infiltração ou alguma outra questão médica aí, mas fortalecimento muscular. Qualquer profissional da saúde que tratar aí essa parte de fortalecimento, ou tanto médico, ou educador físico, físio, vão falar a mesma língua, é fortalecimento muscular, tá? É a melhor forma de você tratar uma condropatia. Maravilha, respondido aí, Breno. Um salve pro Breno, então, o Breno que veio aí através dos compartilhamentos das redes espaciais interplanetárias. Por isso que é importante aproveitar esse gancho aqui, você que tá escutando, você que tá assistindo aí, compartilha, pega o link, compartilha, já que a gente tá fazendo essa transmissão pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a doutora Thalita aí também, segue o André, segue o Corredor Demente no Instagram, manda as perguntas que aqui a gente faz, tenta atender todo mundo aí dentro do tempo que a gente tem proposto aí. Então é isso, deixa seu like, manda sua pergunta e é nóis. E pra fechar minhas perguntas do Instagram aqui, pra essa rodada, a Mel, a irmã do nosso amigo Elbert, ela mandou assim: quais são os sinais, eu acredito que você já tenha respondido boa parte dessa pergunta dela, quais são os sinais de alerta de lesão na corrida, né, por quem corre, e como podemos preveni-los? Acho que o fortalecimento se encaixa muito também nessa resposta, que você tem martelado muito isso, né, Thalita? O fortalecimento Sim. Ajuda a resolver muitos problemas. Fortalecimento, aumento gradativo de volume de treino, ter uma planilha acompanhada, e aí procurar ajuda assim que possível. A dor tá baixa, já procura ajuda, não deixa chegar na dor alta, sabe, aquela dor que te impede de viver, de correr e de viver, né? Eu recebo muitos pacientes assim com dor mais alta, e em alguns casos a gente tem que retroceder em bastante coisa para conseguir evoluir, né? Se esse paciente tivesse procurado com uma dor mais leve, a gente conseguiria manter ele correndo
e seguir vida normal. Mas se ele procura com uma dor muito importante, aí a gente tem que retroceder muito para depois avançar. Então, quanto antes buscar ajuda é melhor, tá? Maravilha. Então é isso, procure ajuda sempre de um profissional, porque isso aqui é o importante. Nada de ficar dando Google na internet, é isso aí. Pessoal, pausa para beber água rapidinho. Eu vou dar um recado, 2 recados aqui rapidinhos para vocês que estão aqui conectados com a gente, para você que tá ouvindo também na versão em podcast. Esse programa depois vai sair em podcast, tá? Então, perdi, não sei, não vou poder ter o repeteco. Vai ter o repeteco, tanto aqui no YouTube quanto no podcast você vai poder ouvir. Dia 2, sábado agora, ação social lá no Parque Municipal Nebulosas, no Jardim Santa Bárbara, na Zona Leste de São Paulo. Então, se você é aqui da quebrada da Zona Leste, vai ter uma ação social lá. Vai ter temas como nutrição infantil, e que inclusive a Laís, que faz parte aqui do Corredor Demente, estará aqui na Zona Leste de São Paulo. Vai sair de Montemor para vir aqui para a Zona Leste, para dar uma palestra lá bem legal, então compareça. Vai ter massagem relaxante, vai ter alguns atendimentos gratuitos lá, vai ter pressão arterial e diabetes, você vai poder medir lá, fazer um monte de coisa, vai ter outras palestras também, então compareça. Quem tá organizando é o meu Papito, então vamos dar essa moral pro Papito lá. Eu vou estar lá também, vou fazer meu longão logo cedo para chegar lá a tempo. Então vamos comparecer, vamos apoiar. Maiores informações, você pode seguir meu pai no Instagram, @ClaudineiVidaPlena. O link eu vou deixar depois aqui na descrição, mas qualquer coisa, pede pra gente lá que a gente manda também esse link pra vocês aí. Tem um post lá no Instagram do Correndo Demente, onde você pode ver esse aviso, dia 2/3, o evento vai acontecer das 9 da manhã às 2 da tarde, certo? E maiores informações aí é só comentar lá no post que a gente manda pra vocês, beleza? Eu tinha um outro aviso que agora eu esqueci. Cara, eu esqueci do outro aviso, eu só anotei esse. Qual que era o outro? Você lembra, André, qual que era o outro recado que eu tinha falado que tinha que dar? O outro era do Elbert, verdade. A vaquinha do Elbert. Verdade, isso. É verdade. Seguinte, gente, aqui na descrição do vídeo tem um link da vaquinha do Elbert. O Elbert esteve aqui com a gente no episódio passado, teve com a gente na quarta-feira e também saiu o podcast dele na sexta-feira. O Elbert é um cara sensacional, ele tá fazendo uma vaquinha para poder comprar uma prótese de uma perna. Ele passou por um câncer, precisou amputar a perna e ele tá promovendo uma vaquinha para comprar uma prótese para que ele consiga trabalhar, se movimentar. A prótese é para uso pessoal de trabalho, não é para uso esportivo. Então ele tá levantando essa vaquinha, eu deixei o link na descrição do vídeo, aqui pra você que tá aqui no YouTube, olha aqui na descrição do vídeo, tem o link da vaquinha lá, você que pode, vamos ajudar, vamos apoiar ele, pra que ele consiga levantar essa grana o quanto antes e ter a sua prótese aí, tá bom? Pra quem tá no podcast, tá ouvindo no podcast, tá na descrição do episódio também, você pode ajudar e colaborar, vamos ajudar os nossos amigos aí a terem uma melhor qualidade de vida, aproveitando, né, que a irmã do Albert passou aqui na live. Obrigado, Mel, obrigado por vocês estarem sempre com a gente aí e vamos ajudar. Água, bebida, vamos para... Você tem mais uma pergunta aí, ou André, antes da gente ir para os chats do YouTube pra gente encerrar aqui esse bate-papo, que a Thalita vai ter que voltar aqui mais vezes, que vai ficar a pergunta pra trás. Tem muita coisa para falar, né? A Carol deixou mais uma pergunta aqui interessante, que para os iniciantes, né, e para nós também, aí, o médio também vale muito. Incômodo apareceu depois de um treino, um incômodo, acho que do joelho, alguma coisa assim. Né? O que vai ajudar nesse primeiro momento, Thalita? Gelo? O gelo ajuda nessa hora? Sim, ajuda. O gelo, ele é um anti-inflamatório natural, e pode ajudar aí nessa parte de analgesia momentânea. Se a dor sumir, beleza, o gelo resolveu ali, uma massaginha, um recovery ali, resolveu. Se a dor persistir, aí tem que avaliar caso a caso. A Carolzinha tem uma canelite que a gente tem um trabalhinho ali, ela fica boa, aí quando ela começa a aumentar o volume, ela volta, aí a gente tem que mudar aí a rota. O gelinho para ela ajuda. Eu até comentei com ela, a gente estava vendo uma aula sobre canelite, e aí na aula a gente estava discutindo até que ponto o gelo ajuda ou não. Principalmente, a gente sabe que o gelo ele não acrescenta muito nas dores crônicas, né? Porque ele já não é mais um processo agudo. E às vezes nas dores crônicas, isso pode sensibilizar mais aquele alerta para o cérebro, opa, aqui tem um problema, opa, aqui tem um problema.
e isso pode retroalimentar essa dor crônica. Então, a dor crônica, ele é muito contestável. Na dor aguda, ajuda, mas assim, se a dor persistir, realmente tem outras coisas mais que tem que ser feito. Maravilha. Pegando esse gancho, Então é só num primeiro momento, chegou da corrida, do treino, tá doendo, gelinho ali. Bastante gente faz isso, né, Thalita? Não pode, Gelo não faz mal. E o contraste, Thalita? Aquela quente e frio, né? A gente usa mais em processos mais subagudos e crônicos, né? Que aí você faz o quente-frio. Porque aí o frio, ele faz uma vasoconstrição dos vasos, e o quente, ele faz vasodilatação. E esse vasoconstrição, vasodilatação, ele é benéfico para as dores mais crônicas. Mas no agudo é mais a crioterapia mesmo, não é o gelo. Show de bola. Deixa eu aproveitar esse gancho, então. Respondido. Seguindo aqui pro YouTube, então, continuando por aqui, a Evilane, acho que ela quer dar um tênis novo pro marido dela, porque o senhor Éder gosta de se machucar fazendo a corrida, e eu vou cobrar aqui ao vivo mesmo. O Éder tá me enrolando numa corrida. A gente tem que fazer um de tênis, um episódio de tênis. Boa. Acho que vai ter muita gente. Vamos fazer um de tênis, então. Se vocês querem um de tênis, tem que deixar o like aí, senão a gente não vai falar de tênis. Desce o dedo nesse like aí. Nos comentários que vocês vão querer. Isso, os próximos temas, deixem aí que a gente vai trazendo esses temas para vocês aí. Comentem os próximos temas também. Ela pergunta assim: boa noite, qual tênis marca você indicaria para corrida? Nossa, olha o jabá. Eu vou colocar vários pins aqui. Quantas marcas não pagarem pra gente? Então, vamos lá, né? Patrocina nós. Olha, eu gosto de várias. Depende do seu bolso e do seu gosto. O céu é o limite. Mas, assim, você vai procurar um tênis primeiro que é específico para corrida, tá? Então, tênis minimamente para corrida. A partir de R$300 você compra um de corrida. E aí você vai até R$2.000, entendeu? E aí, assim, o que eu falo? O de R$2.000, que é o super alta performance aí, é a mesma coisa, se você está começando a correr, é a mesma coisa que você pegar um menino de 16 anos e dar uma Ferrari na mão dele, né? Ele vai falar, o que eu faço com isso agora? Né? Então, assim, não precisa, né, pegar lá o de R$2.000. E aí a gente tem marcas boas, ASICS, Olímpicos, Adidas, Fila, com os benefícios muito bom também. Tem muita marca boa no mercado, muita marca, muito. Eu costumo dizer, Thalita, que o tênis é muito pessoal, né? Muito. Uma roupa, uma camiseta, uma calça, um sapato. Porque, por exemplo, conheço gente que adora Nike, mas o Nike, eu tenho a impressão, e pelos Nikes que eu tive, que a forma dele é muito estreita. Então, para mim, já não incomoda, já não me atende. Não que seja um tênis ruim, mas que para mim não dá. Então, é muito pessoal a questão do tênis, né? Olha, o Nike, eu acho que... Eu não vou lembrar agora o único modelo que eu vi da Nike. Ai, cara, eu não vou lembrar o nome. Que era largo. Todos os outros são estreitos. Eu tenho então, da Nike que é estreito pra caramba. Eu vou fazer um chute aqui, mas assim, uma orientação que... tem que ser conforto, tá? Mas, por exemplo, seu pé é largo, chato, plano, cara, caber num tênis Nike é complicado. E aí você tem que buscar uma forma larga. Aí você olha assim, ó, no solado do tênis, você consegue ver que uns são largos e outros, eles têm uma curvinha, assim, aí ele começa largo aqui, daí ele faz tipo, depois volta. Aqui, ó, esse fininho, para quem tem pé largo, pé chato, assim, ele pega no arco plantar, na parte de dentro. Então, assim, além de ter gostos, né, eu gosto de tênis mole, eu gosto de tênis duro, tem isso, e tem também a forma do pé, tem realmente pé que não cabe dentro do tênis. O tênis, ele tem que permitir um certo movimento dos seus dedos, você conseguir fazer pelo menos os movimentos laterais, assim, de abertura, e ele tem que sobrar um dedo na frente, tá? Então, nunca compre o tamanho seu usual, assim, de sapatos normais de sair. Você compra sempre um número maior. Se não, tadinha das unhas, né, Thalita? A unha, o pé ficar assim restrito, aumenta
gasto energético da corrida, aumenta a dor no antepé, na parte da frente do antepé. Tem muito malefício, sabe? Mas não é um fator de lesão, né? Tênis. Não, nunca é como eu falei para vocês, nunca é uma coisa só. Mas você pega um paciente com fasciite plantar, ou, por exemplo, um paciente que tem neuroma de Morton, que é uma dor na parte anterior do pé, que a gente chama de antepé, próximo entre o terceiro e quarto dedo, assim, bem naquele gordinho entre o terceiro e quarto dedo. O neuroma fica ali. Se você aperta isso aqui, ó, os dedos, assim, ó, isso pode ser, o tênis pode fazer um aumento de dor naquele pé, entendeu? Então, ele nunca é uma coisa só, mas em alguns casos, fasciite plantar não é legal também pé apertado, não. Para você que tem, às vezes, dorzinha no pé, realmente usar um sapato apertado. Maravilha. Inclusive a Thalita, Thiago, ela me proibiu ano passado de usar um tênis na prova. Proibiu? Não, aconselhou, vamos falar assim, aconselhou a não usar. Era um tênis novo, que estava sendo amaciado ainda, e a gente estava tratando de uma fasciite plantar. Ela falou, André, aí eu tinha feito uma corrida e aumentou a dor, né, Thalita? Sim. Ela falou, André, melhor não usar. E aí eu fiz, segui as porque dicas. você estava fazendo tudo direitinho, né? A gente já estava lapidando tudo, fortalecimento, mobilidade, tudo bonitinho. Estava indo bem, a dor estava reduzindo, embora o volume estava aumentando. A gente estava conseguindo segurar a dor. Aí ele trocou o tênis, a dor piorou. Aí você fala, cara, não é só o tênis, mas... Tem algo a mais, né? Não, vamos voltar pro tênis, estava dando certo? Tava dando menos problema, ele tava próximo da prova. Ainda então, mais... tênis naquela hora. Faltava um mês para a prova, e ainda mais tênis com placa. Esse assunto vai render mais um episódio aí, com certeza. Dá bastante. A gente tá chegando já no final, tem perguntas que não vai dar para fazer. A Evelena explicou aqui um pouquinho do caso dela, que é o primeiro diagnóstico de médico há 9 anos atrás, foi um menisco torcido. Hoje me deram o diagnóstico de menisco com fissuras. Pode romper hoje ou amanhã ou daqui anos. Gosto de correr, o que você me indica? Essa pergunta, consegue responder em 1 minuto, Thalita? Meia hora, pode ser. Fica pro próximo episódio, então. Isso quer dizer que você terá que voltar. Mas eu vou conversar com ela. Preciso passar o contato dela, conversar com ela para perguntar umas coisinhas, para entender. Evelana, então segue a Thalita lá no Instagram, que fica mais fácil. Me chama no Instagram, que a gente conversa. Fica mais fácil. A Laís também mandou aqui algo sobre... para você falar um pouquinho sobre a síndrome de piriforme. É isso? Piriforme? E qual o melhor método de tratamento também? A Laís ela perguntou a exata resposta que tem num post meu lá no Instagram. Você vai ter que ir lá no meu Instagram pra ver. Não, mas eu vou falar. Manda esse link pra gente, Thalita, pra gente compartilhar lá no Instagram pra poder impulsionar essa resposta aí. O rolinho, a massagem de rolinho, ela não vai conseguir atingir o piriforme, porque ele é um músculo muito profundo. Mas você tem exercícios que lá nesse post que eu coloquei que são legais pra síndrome do piriforme. Maravilha, é isso aí. Dá uma conferida. Thalita, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Cadê a plateia virtual aqui? Palmas! Obrigada a vocês. Agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu quero deixar aí esses minutos finais aí para você poder fazer as suas últimas palavras, fazer o seu jabá. Fica à vontade, o microfone está na sua mão. Peguei. Obrigada a vocês pelo convite. Convido vocês aí que assistiram para dar uma olhadinha no Instagram. Tem na minha página, tem muita informação boa para corrida, dicas, exercícios, etc. Eu atendo presencialmente na cidade de Campinas, atendendo corredores, então eu faço avaliação biomecânica, avaliação também funcional, reabilitação para corredor, recovery. Então, manda mensagem se você quiser agendar uma consulta para a gente conversar mais sobre o seu caso especificamente. E atendo online também. Quem não é de Campinas, dá para fazer avaliação online, dá para fazer atendimento online. O fisioterapeuta, ele tem já essa habilitação pelo CREFIT, pelo nosso conselho, em atender online também. Se você tem oportunidade de ir para Campinas, melhor, mas se não tem, dá para atender bastante. Tem gente fora do país que eu atendo, dá super certo. Então, é isso. E obrigada pela oportunidade aí. A gente marca novos encontros para tirar mais dúvidas. Maravilha. O convite está aberto para você voltar aqui pelo menos uma vez por mês.
Espero que você nos ajude respondendo essas e outras perguntas. Assunto tem. Então foi muito legal esse bate-papo. Não deu pra fazer todas as perguntas, mas fica aí a dica. Qualquer coisa, segue a Thalita lá no Instagram, faz a pergunta pra ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar da melhor forma possível. Andrezão, quero deixar o microfone agora na sua mão também, pra você deixar suas últimas palavras. Agradecer o pessoal aí da live de hoje, foi muito boa. E esse assunto é muito vasto, né, Thiago? Tem muita coisa para falar. Podemos falar de tênis, de corrida, de planilha, Então, hoje foi só um começo da conversa aí com a Thalita, que vai voltar muitas e muitas vezes para a gente tratar desses assuntos aí dos corredores. Agradecer o pessoal que participou, todo mundo que deixou as perguntas lá nas caixinhas de perguntas lá no Instagram, lá no YouTube também, e estamos aí para a próxima semana. É isso aí, gente. Eu quero agradecer também a todo mundo que participou, que mandou mensagem. A Thalita, obrigado de novo pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu espero que quando for correr aí por Campinas, por Americana, conhecer todo mundo, essa galera aí vai ser bem legal. Seja bem-vinda sempre. Obrigado aí. Agradece o esposo, a mamãe, manda um beijo pras crianças, tá bom? E mês que vem... Obrigada, gente. Todo mundo que mandou mensagem. Eu não consegui ver assim, as mensagens, eu tava aqui entretida em responder. Então, desculpa quem falou oi, não consegui responder. E obrigada pela presença de todos aí. É isso aí. Mês que vem, então, você volta aqui pra gente conversar mais um pouco. A gente vai ver o que a galera vai mandar aqui. A gente vai separar mais alguns temas. Vamos abrir caixinha de pergunta no Instagram. E a gente vai fazendo esse bate-bola aí, tá bom? Combinado? Combinado. Então é isso aí, gente. Mês que vem ela volta aqui, manda mensagem, manda pergunta, porque aí a gente dobra o cachê dela, entendeu? Mas é isso aí, gente. A gente responde tudo. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo pra vocês. Tamo junto. Semana que vem a gente volta ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. Um grande abraço, galera. Valeu, tchau! Boa noite, tchau.